estudiosos internautas, vamos à quarta parte da sintagramática, das nossas videoaulas sobre sintagramática para iniciantes. Aquela sintagramática já avançada que já demos assim há meses anteriores, ela segue com mais profundidade, com exercícios, mas aqui vamos atender aquela solicitação dos estudiosos que gostariam de entender bem e com toda a calma. Vamos aqui revisar, observem bem, é a quarta parte, mas é bom ver aqui essas observações finais. A primeira observação: para a boa assimilação do estudo da crase, é muito importante a percepção e retenção de que o grupo nominal com função adverbial sempre é introduzido por preposição. Quer dizer, o advérbio, quando tem forma de grupo nominal, podem observar que no começo tem preposição. Se a preposição for a, estamos aí com a metade da crase assim quase que realizada, porque aparecendo outro a, vai acontecer a crase. Mas o estudo da crase tem um capítulo todo especial, também será dada com todo vagar para vocês entenderem bem. É uma regra só. Vejam bem aqui, ó, advérbio de tempo, que começa com a preposição a, ao meio-dia, suspendemos o trabalho, tá? Grupo nominal sendo o advérbio de tempo. Conseguiu-a através de um amigo. Olha a preposição através de, uma preposição composta. É advérbio de meio. Fez tudo à mão, com mão, né? Então, este a é uma preposição, começa um advérbio, como é uma preposição pura aqui, então é em forma de palavra, né? Fez tudo isso às avessas. Aqui, tendo este S, está provado que temos também um artigo plural, um adnome de avessas, né? E como nós temos uma preposição que começa este advérbio de modo, então temos dois as. O a preposição mais o as, artigo de avessas, e isso resulta em crase porque os dois as se encontram. Aqui temos ainda a observação 2. Os advérbios interrogativos em português são apenas 4. São 4 e não 5, porque há gramáticos que incluem o quanto e quantos, que não são realmente advérbios. Eles são pronomes. Vocês vão ver assim mais adiante como nós vamos explicar, mostrar isso na próxima página. Mas aqui, onde está o pônei? Advérbio interrogativo de lugar. Quando roubaram essa rosa enxertada? Advérbio interrogativo de tempo. Como a roubaram? Indaga o modo, né? Por que a roubaram? Porque era linda, né? Mas é a causa de roubaram. Por que roubaram? E assim nós temos os 4 advérbios interrogativos. Agora o quanto. Quanto não é advérbio. Quanto não pode ser considerado advérbio, haja vista que desempenha a função de determinante integrante ou de sujeito. Além do mais, flexiona. Observem bem. Quanto roubaram? É objeto direto, é o 3. Roubaram é o sujeito indeterminado, que é a posição x, né? O 1 é um x, que marca o sujeito indefinido, né? Quanto roubaram? E o quanto é o que roubaram? Quanto? Se indaga o que? Quantos examinaram? São 2 pronomes aqui, ó. Aqui é sujeito, né? Quantos existiam? Quanto roubaram? Quantos existiam? Sujeito plural, que levou até esse verbo para o plural. Existiam é plural. Não é correto classificar como adjuntos adverbiais os determinantes intensificadores de adjetivos ou de advérbios. O exato seria identificá-los como determinante do adnome ou adjunto adnominal, que vem junto de um adnome. Está aqui, ó. Esta folha é branca. Este muito é intensificador de branca, intensificador desse adnome predicativo. Então esse é 3, esse aqui é 3 linhas. É o menino tão inteligente, ó, é o menino inteligente. Agora, tão inteligente é intensificador de inteligente, né?
não é advérbio, porque não aponta para o verbo. Ele não se dirige para o verbo, ele não intensifica o verbo. Então, aqui é intensificador de adnome e intensificador de adnome. Falou muito bem, muito bem. Intensificador de bem. Custou tão caro, custou caro. Advérbio, assim, de modo, de preço, né? Mas é um advérbio. E tão intensifica isto aqui. João mora perto, mais perto. Intensificador de advérbio, intensificador de advérbio, intensificador de advérbio. Né? Então, fica fácil se a gente usar a nomenclatura exata. 4. Há na língua portuguesa algumas locuções adverbiais que não têm substantivo como núcleo. São expressões raras, feitas e estereotipadas, verdadeiros grupos adverbiais. Um grupo de palavras que não tem nome no meio e que valem assim por advérbio. E vocês sentem isso. Observem aqui, ó. Ontem de manhã. Quem é que não nota que tudo isto indica tempo? De quando em quando também indica tempo. Depois de amanhã indica tempo. Então aqui praticamente não se pode dizer que é grupo nominal. É advérbio. Um advérbio composto, como quiserem dizer. Né? Bom, as três expressões são advérbios de tempo e marcáveis com o número 4 da fórmula da oração. Claro, é 4 isto aqui. Advérbio sempre é 4. Vamos revisar um pouco. Vamos revisar um pouco. É bom mexer para vocês assim entenderem bem e depois avançarmos com toda a segurança. Aqui uma estrutura inicial, nome 1, que é o sujeito, o verbo, que é a posição 2 da fórmula da oração, que chamam de predicado, mas é verbo. Medo também, ele pode reger, precisar, mas aqui medo é nome 1. Nome 1, medo reteve. Crianças pulam. Aqui, observem bem, a palavra medo precisa de complemento. Medo de quê? Vocês vão ver mais adiante, vamos dar complemento. O medo reteve. As crianças pulam. Tá? Nós vamos tipificar medo e crianças, provavelmente. Ó. Medo reteve. Na frase A, né? Os dois núcleos, medo e reteve, são constituídos de palavras incompletas, pois não se bastam, exigem determinantes, exigem complementos. Os complementos que lhes são acrescentados são determinantes integrantes porque atendem a uma regência. Querem um complemento com preposição e um complemento sem preposição, objeto indireto, se for para o verbo, e aqui objeto direto, porque não inicia com preposição. Todo termo regido sempre será complemento ou determinante integrante. Crianças, essa palavra não precisa de complemento, né? E pulam também não. Por outro lado, na frase B, ambos os núcleos, crianças e pulam, são constituídos de palavras completas, porquanto não exigem determinantes, não precisam de complementos. Os adjuntos acrescentáveis serão determinantes acessórios. A gente coloca porque a gente quer, porque é um detalhe que a gente quer dizer. É um acréscimo subjetivo que a pessoa falante, aquela que emite a mensagem, pode colocar ou não colocar. Então são acessórios, pois não provém de uma regência. Constituem-se normalmente de adnomes ou advérbios. Adnome se colocarmos aqui para determinar o nome e advérbio se colocarmos aqui para determinar o verbo. Os primeiros são determinantes acessórios do nome, os segundos do verbo, evidente. Determinantes acessórios. Veja-se a regência das palavras anteriores ilustrada por sintagramas. Medo de... A palavra medo rege a preposição de, quer um complemento com preposição de. Reteve, quer um complemento sem preposição. Reteve as pessoas, reteve os homens, reteve os meninos. As crianças não precisam de complementos, né? Não regem complementos. Se colocarmos alguma coisa, é um termo acessório. Pulam também, né? Quando, onde seriam advérbios de tempo, de lugar, mas acessórios. O emissor da mensagem coloca sequer. Adicionemos agora determinantes aos dois polos de cada par.
E observemos o alvo e o corpo das setas. Observe, medo de chuva. Se isto aqui rege, então isso aqui é complemento. Necessita, precisa colocar, né? É complemento. Aqui também reteve, eu vou reter, quer um complemento, sem preposição. Objeto direto, complemento nominal, objeto direto, complemento verbal, objeto direto. Crianças sadias pulam alegremente. Vejam bem, criança não exigia complemento. Era uma palavra completa, mas eu posso vestir com um nome, com um adjetivo, uma qualidade. Determinei com uma qualidade. Termo acessório porque não era obrigado, não era regido. Pulam alegremente. Pulam também, assim, não rege complemento este verbo. Não precisa de complemento verbal, mas um advérbio. Aqui temos um adnome, aqui um advérbio. O interessante, nome rege concordância, né? Provoca concordâncias, porque o nome é o único termo, é a única palavra que é capaz de provocar concordância. Aqui determinante de verbo, o verbo não é nome, não provoca concordância, por isso que o advérbio é invariável, né? Em A temos o complemento nominal e o complemento verbal, determinantes integrantes e regidos, e são complementos com traço forte, este. Em B temos determinante acessório, adjunto adnominal e o adjunto adverbial, adnome e advérbio, traço fraco, mas sempre aqui, determinante, determinado, determinante, determinado, né? Bom, pois liga determinantes semanticamente desnecessários, não eram necessários semanticamente, mas o emissor da mensagem pode colocar ou não. Os determinantes integrantes somente são usados quando há palavras núcleo que exigem, necessitam, regem. Os determinantes acessórios podem ser usados sempre que o emissor pretender expressar detalhes do nome ou circunstâncias da ação verbal. Bom, são coisas que realmente estão sendo repetidas. Bom, aqui retenha qualquer nome, seja qual for sua função e localização dentro da oração, pode formar sua periferia de determinantes, acessórios, com adnome ou nome adnome. Qualquer verbo, seja qual for seu papel dentro da oração, claro, pode ser circunstanciado com determinantes acessórios, os advérbios. Isso também é repetição. Consequentemente, podemos dizer que os termos acessórios são determinantes estilísticos subjetivos da oração. São termos facultativos, não obrigatórios e necessários, como são os integrantes. Eu os uso quando eu quero, para expressar detalhes que eu julgo convenientes. Daí, o toque subjetivo e concretizante que eles dão à frase, né? Bem, observem bem, são coisas que se repetem, talvez estejamos sendo até cansativos, mas convém também pensar naqueles que não estão entendendo bem. Há de fato adjuntos tão caracterizantes na expressão de uma mensagem que sem eles ficaria incompleta, prejudicada, insossa e até ininteligível. Mesmo assim, o adjunto adverbial ou adnominal não é gramaticalmente necessário, mas ocasionalmente, subjetivamente, isto é, para expressar como se quer uma determinada mensagem que se tem em mente, portanto. Bom, não completa a palavra, mas ilustra, pormenoriza o pensamento que se pretende expressar. Portanto, os determinantes acessórios, embora desnecessários, têm força de tornar mais concretas as frases ambíguas ou abstratas. Vamos a uma comparação. Veja a frase sem determinantes acessórios. Arquitetos apresentaram projetos a autoridades. Preposição pura, portanto nem é grupo nominal isto, mas é uma preposição pura. Olhem, só os núcleos, só esqueleto mesmo, né? Agora observem aqui, vamos acrescentar. Observe agora a mesma oração acrescida de determinantes acessórios. Observe, arquitetos apresentam, falta objeto direto. Tudo isso aqui é complemento verbal, apresentam. Tudo isto é o 3. 1, 2, 3 é tudo isto aqui, cheio de adnomes, né? Aqui, vamos lá então. 3 arquitetos japoneses
Vejam bem com esses determinantes, com esses adnomes, nós especificamos mais, detalhamos. Ontem, no Palácio Piratini, apresentaram pormenorizadamente 3 advérbios. Advérbio de tempo, advérbio de lugar, advérbio de modo, mas todos termos acessórios, seta pontilhada, apontando para o verbo. Então, termo acessório, 4, termo 4, 1, 2, 5, adnome é 5, 5. E aqui tudo isto é complemento verbal, tudo isto aqui é complemento verbal. Núcleo, autoridades. Bom, 5 novos projetos, as nossas autoridades de trânsito apresentaram 5 novos projetos, autoridades. Bom, o núcleo mesmo é este aqui. Núcleo do objeto direto, tá? Do objeto direto, núcleo é este. Novos projetos, 5 projetos. Mas temos o objeto indireto, aquele complemento que começa com preposição. Tudo isso aqui é 3, mas bipartido. Objeto direto, 3. Objeto indireto, 3. E o núcleo do indireto é este aqui, tá? As nossas autoridades de trânsito. Adnome, tem um artigo as, adnome de autoridades, e a autoridade de trânsito, esse de preposição pura é adnome, tá? Tendo um nome também, mas aqui o nome diante desse ele é adnome, principalmente com a preposição de. Muito bem, então vocês viram ali a importância de dominar bem até os sintagramas. Os determinantes integrantes prendem-se a um dever de determinar, dentro de um regime imposto pelo determinado. Os determinantes acessórios ligam-se a uma liberdade de determinar. E seu eventual introdutor nunca será imposto pelo respectivo determinado. Quer dizer, não é fruto de regência. Estes são opcionais, aqueles obrigatórios. Para finalizar esta pequena noção de determinante acessório, adicionemos adjuntos ao nome crianças e ao verbo pulam. Perceba desde logo a presença das 4 formas. Acreditamos que não precisamos mais repetir. Bom, aqui se repete de maneira global, é interessante olhar sim. Determinantes do nome, tá? As crianças pulam. Adnome é um artigo. Estas crianças pulam, adnome de crianças, é um adnome demonstrativo. Aqui, adnome definidor, as crianças, né? Crianças, determinante qualificativo, né? É adnome qualificativo. E aqui um grupo nominal para determinar crianças. As crianças de minha escola pulam, determinando crianças. As crianças tratadas pelo Dr. Rudi, em forma de grupo de oração reduzida de particípio, tratadas pelo professor Rudi. E aqui as crianças que se alimentam bem, uma oração abdominal desenvolvida, começa com um pronome relativo e tem um verbo conjugado. Então todos os determinantes de crianças, determinantes acessórios, porque podia deixar fora. Tudo que está em branco aqui podia deixar fora. Mas fizemos questão de determinar, né? Não por um fruto de regência, não. 2. Determinantes do verbo, advérbio. Aqui também vamos dar as 4 formas. As crianças agora pulam, advérbio de tempo. As crianças durante a aula de física pulam, um grupo nominal dando a circunstância de tempo. As crianças pulam antes de começar a aula, oração reduzida. Olha o verboide aqui, reduzido de infinitivo. As crianças pulam enquanto o professor faz a chamada. Aqui nós temos o enquanto, que é uma conjunção, e o verbo conjugado, faz, eu faço, tu fazes, ele faz. Então nós temos aqui um advérbio de tempo em forma de oração desenvolvida. As 4 formas do advérbio de tempo: palavra, grupo nominal, oração reduzida de infinitivo, oração desenvolvida. Começa com conjunção e tem o verbo conjugado. Então, é uma beleza, não precisa dar aquela análise sintática externa e depois a interna, ou então a interna primeiro, depois a externa, como você faz por aí. São 2 trabalhos, vamos fazer uma vez só tudo isso, para
fazer análise sintática interna, porque até que o período é simples, isto aqui pertence a, vamos dizer assim, aquele verbo. Aqui continua pertencendo a este verbo, aqui continua pertencendo a este verbo, mas ainda temos uma oração só, período simples, porque há um verbo só. Aqui já começa a ser composto o período. Determinantes de acessórios ainda. Os determinantes, os determinados aqui, determinados. Alvos das setas são somente dois. São somente dois. Se vocês observarem em toda a cinta gramática, já alertei a vocês, os determinados, onde caem as setas, ou são um nome ou são um verbo. Ou é um nome ou é um verbo. Ou é um nome ou é um verbo, né? Daí a nomenclatura fácil e coerente, ad nome, advérbio, proposto pela Carta Magna da língua portuguesa. Portanto, a posição 3 da fórmula da oração é ocupada por determinantes integrantes. A posição 4 destina-se ao advérbio, o determinante acessório do verbo, analisado já anteriormente. É a posição 4, né? A posição 3 da fórmula da oração é ocupada por determinantes integrantes, que é complemento, que são os complementos, né? E aqui, posição 5 agora. Claro, nos dedicamos ao advérbio, tá? É claro que passeamos um pouco sobre o adnome para distinguir e para nomenclaturar de forma coerente. Os determinantes da posição 5 são todos os que formam a periferia do nome, qualquer que seja a função deste na oração. Veja a sua localização na fórmula da oração. Adnome ou complemento nominal. Complemento nominal com esse traço, adnome. Quer dizer, se tivermos um nome aqui, esse nome pode se vestir com complemento nominal ou com adnome, que é termo acessório. Termo integrante, regido e termo acessório. Verbo pode ser simples ou composto, mas aqui o nosso negócio é com os 5. Complemento nominal ou adnome. Complemento nominal ou adnome. Mesmo que estejam ocupando a posição 4, mas quando forma grupo nominal, este nome, ele pode trazer determinados acessórios ou integrantes como este acessório, né? Isso tudo vocês vão ver nos exemplos. Encontramos o livro premiado, olha os 5, em uma palavra só. Encontramos o livro do Prêmio Nobel, um grupo nominal, identificando qual livro. Encontramos o livro premiado pela humanidade, Aqui vamos considerar assim oração reduzida, porque temos um complemento aqui, ó, pela humanidade, uma agenda passiva, né? Encontramos o livro que o mundo premiou, olha o pronome relativo e o verbo conjugado, oração desenvolvida, determinando um livro, termo acessório. Porque eu poderia parar aqui, encontramos o livro, pronto. Mas vamos colocar um termo aqui ainda para determinar, assim, qual livro? Bom, aqui temos ilustrações, assim, abundantes, que não deixa qualquer dúvida. Prender um ladrão estrangeiro, de providência estrangeira, tentando mais um roubo. Qual ladrão, né? Qual ladrão? O que fazia? O ladrão que tentava mais um roubo, oração desenvolvida. A oração desenvolvida quase sempre é sinônima da reduzida, né? Inclusive, nos ajuda a classificar esta oração reduzida. Bom, mas isso não precisamos demorar nesta parte, que acho que vocês já são doutores. As folhas verdes continham espinhos, as folhas com manchas verdes, ó, determinando folhas com os 5 aqui, ó, com adnome, né? E as folhas pintadas de verde, pintadas com verde, o 5 é adnome em forma de oração reduzida de particípio, pintadas é particípio. As folhas que apresentavam manchas verdes continham espinhos. Olhem aqui uma oração adnominal, uma oração adjetiva determinando folhas. Posição 5. Eis, portanto, os titulares da posição 5. Nome adjunto ao nominal. Paulo comprou 2 casas, é um numeral, né? Adnome numeral. Nome adnome, aposto, né? Nome significa nome que vem depois do nome, ou nome junto do nome. Encontrei Jânio. Quem é esse Jânio? O chefe. Determina quem é o Jânio.
Complemento nominal. A confiança é grande. A confiança em quê? Em você. O nome confiança, aqui não é o verbo, aqui é nome confiança, rege um complemento. Preciso de complemento com preposição em. Complemento, olha o traço. Termo acessório, ad nome, termo acessório, nome ad nome, tá? E termo integrante, rígido, complemento. O determinante acessório do verbo chama-se advérbio, e o nome igualmente possui determinante acessório, é o ad nome. Bom, lembre-se, qualquer nome, seja onde ele estiver dentro da forma da oração, ele pode trazer determinantes, qualquer nome. Ad nome, complemento nominal, né? Ou nome ad nome. Aqui, meu livro é novo. Ah, muito bem. Livro na posição 1, tá? E aqui nós temos o ad nome, livro. Esse outro também seria ad nome de livro, né? E aqui seria um predicativo de livro, mas não é este o foco aqui. Lê-se 2 vezes o meu livro, ó, meu livro. Agora, livro aqui é 3, é complemento verbal, aqui é sujeito, ocupa a posição 1. E o livro aqui, tá? Preciso do meu livro. Complemento verbal com preposição, objeto indireto em forma de grupo nominal, mas livro é 3 aqui, porque objeto indireto também é 3. É um complemento verbal. No meu livro há uma frase semelhante, lugar, tá? Posição 4, livro, núcleo, ele manda, eu posso colocar 4 aqui fora da chave ou no núcleo, tá? Ele foi orientado pelo meu livro. Olhem, agente da passiva, né? Posição 3 também, ó, pelo, né? Foi orientado. Vejam, a voz passiva tem auxiliar ser mais particípio e o agente da passiva cai no particípio sempre, né? Muito bem. E o núcleo, livro ocupando a posição 3, só que aqui é agente da passiva. Nós temos 4 ocupantes da posição 3. O famoso objeto direto, complemento verbal a preposicionado, objeto indireto, que é um complemento verbal preposicionado, objeto indireto, ou agente da passiva, que é também um complemento de um verbo que está na voz passiva, né? Então, temos ali, não são 4, aliás, são 3, né? Formas do ad nome, vocês já sabem, não vou ficar lá dizendo. O ad nome pode ter forma de palavra, grupo nominal, oração resídua, oração desenvolvida. Isso vocês sabem demais já. Vamos avançar. Aqui já para uma nomenclatura mais objetiva. Vejam bem, a gramática chama isto aqui de artigo definido. E o SES acha que deve ser chamado de artigo definidor. Ou então, ad nome definidor. Uma coisa é dizer, o livro caiu. Todo mundo sabe qual é o livro. Então, esse o livro define qual é o livro. E um livro caiu é artigo indefinidor, né? É determinante indefinidor. Né? Por quê? Não se sabe qual é o livro. Dá a entender que não se sabe qual é o livro. Ele é indefinido. Então, é o nome que fica definido ou indefinido. E não é esse aqui que é artigo definido, então está errado, é definidor que se deve dizer, tá? Bom, ad nome definidor, tá? Ad nome possessivo, tá? Meu. Ad nome demonstrativo, este livro, a gente sente que é demonstrativo, este, né? E aqui, ad nome indefinidor, podia colocar um carro está velho, tá? Mas nenhum carro aqui, indefinidor. Tá? Ad nome relativo. O carro cujo pneu estourou está velho. Este aqui não é pronome. Cujo é ad nome, acompanha o nome. Então, ad nome definidor. Ad nome interrogativo. Que carro está velho? Que carro está velho? Ad nome interrogativo. Ad nome no grau. 2 carros estão velhos. Ad nome qualificativo. O carro estrangeiro está velho. Ad nome, assim, qualificativo. Formas do ad nome, claro.
Muito bem, formas. A palavra ad nome. Esse é um título que serviu para os outros. Ad nome refere-se ao aspecto sintático. Possessivo, demonstrativo, numeral, qualificativo, etc. fazem referência ao aspecto semântico do determinante vocabular. A boa nomenclatura, ela tem o aspecto sintático e o semântico, assim, salientados. Ad nome demonstrativo, ad nome da posição, que significa junto do nome, e demonstrativo da semântica dele. Esta tese está sendo copiada pelos gramáticos, ótimo, é para realmente difundir isto, porque é a verdade, né? É a coerência que nós queremos na gramática. Então, possessivo, demonstrativo, numeral, qualificativo, etc., fazem referência ao aspecto semântico do determinante vocabular, né? Isso tudo vocês podem ler com calma. Gente, bem rápido, vamos ver agora ainda mais uns casos sobre a forma dos determinantes, do determinante 5. Seria formas do ad nome. Considera-se ou consideram-se determinantes em forma vocabular, né? Apesar da aparência bivocabular, duas palavras, mas esse determinante tem forma de palavra, porque preposição não conta, né? As locuções, preposição pura mais nome, preposição pura mais nome, preposição pura mais nome, preposição pura mais nome, e que é conversível em adjetivo, em ad nome. Então, as locuções preposição pura mais nome, como, e aqui vem os exemplos: conselhos de mãe, conselhos maternos, pode ser substituído. Forma de árvore, forma arbórea, dias de primavera, dias primaveris. Nós vamos olhar agora uma lista que está disponível, né? E que leva a enriquecimento vocabular e até propicia opções estilísticas. Vocês podem ver se é melhor usar uma palavra ou duas palavras para expressar uma adjetivação, para utilizar um ad nome, para determinar um nome, portanto. Dias de primavera, posso dizer primaveris. Forma de árvore, forma arbórea. Conselhos de mãe, conselhos maternos. Mas há uma vasta lista aqui, Vamos ver, Olha aqui que beleza. Bromeliáceo é de abacaxi, vulturino de abutre, aquático de água, isso todo mundo sabe. Discente é de aluno, corpo discente. Alpino é de Alpes, irundino de andorinha, episcopal é de bispo, cístico, né, inflamação cística e inflamação da bexiga, né? Então, papilionáceo é de borboleta, ênio é de bronze, venatório de caça, térmico é de calor, canino é de cão, equino de cavalo, pluvial, então é de chuva. Enfim, é uma lista grande que vocês podem ler e enriquecer o seu repertório vocabular. Uxórico é de esposa, febril é de fabril, febril é de febre, né? Mas fabril é de fábrica. E ali, ígneo de fogo, né? Aí vem a válvula de ignição, né? E vocês podem enriquecer, livro na página 94, né? Nós temos à disposição o livro Sintagramática. O livro tem tudo isso por escrito, que enquanto se anda de metrô, sentar no banco, é mais fácil de ficar enriquecendo, lendo e entendendo tudo. E se tiver sintagramas, os sintagramas funcionam como se fosse o professor, apontando com seu dedo o fato gramatical. Isso é muito interessante na modernidade. Continua a lista, né? Aqui, vamos ver o último. Áptero, septero. Septero é asa, em grego. Aí vem helicóptero. Hélices que valem por asa, né, que sustentam, né? Então, aqui temos áptero. Áptero significa sem asa. Díptero, duas asas.
Adnome em forma de grupo nominal, vocês já sabem, é aquele adnome que tem um nome como núcleo. Vamos explicar nos exemplos de adnomes possessivos, em forma de grupo nominal. O atleta do nosso velho clube, né? Atleta de quem? É do nosso velho clube. Todo um grupo nominal, né? Para determinar qual atleta. O núcleo aqui é clube. As páginas do livro de Pedro, núcleo mesmo é livro, porque são dois nomes, só que esse determina este, é o nome que determina outro nome, tá? Mas o núcleo deste grupo nominal que determina páginas é livro, tá? Estão amarelas de tanto uso. A tempestade danificou o telhado. Qual telhado? Do galpão? Não, da nossa casa. Casa é o núcleo. Então, determinante possessivo indica posse. Quem é o possuidor desse telhado? Nossa casa. Quem é o possuidor desse livro? Dessas páginas? É o livro. Quem é o possuidor desse atleta? Do nosso velho clube? É o velho clube. Né? Então são determinantes do nome apontado. Tá? Exemplos de adnomes especificativos em forma de grupo nominal. A casa com forno de material sintético, tipifica a casa, dá o material. O veículo de 6 rodas, tipifica o vidro. Então é especificativo, é um adnome. Quer dizer, adnome é o aspecto sintático, especificativo explora a parte semântica. Né? Aquilo que falei a vocês, que há gramáticos que estão vendo que a boa nomenclatura ela se apoia em dois aspectos: o sintático, que dá a posição, e o semântico, que dá o significado. Os anéis de ouro puro, podíamos dizer os anéis áureos, mas aqui se quis usar um nome que ele traz mais detalhes, né? Determina o nome, tá? Especifica, determina especificando, né? Aqui, o diretor não deu feriado aos alunos sem notas bimestrais. Quais alunos? Vamos especificar, determinar quais, né? Aqueles que não têm nota. Agora aqui a forma de oração reduzida foi ensinada demais já para vocês, ocupando a posição 5, evidente, é com o particípio infinitivo, gerando o particípio, mas é o particípio. Mas está aqui, a gramática ensinada pela sintaxe realmente ajuda a raciocinar e a redigir. Reduzido de particípio, ó, isso aqui é um verboide no particípio. Encontrei 2 meninos rezando antes da prova final. Reduzido de gerúndio, rezando é gerúndio, um verboide. E o determinante aqui, os meninos que rezavam, né? E o fiscal surpreendeu o aluno a olhar a prova do vizinho. Olhe, o infinitivo também pode nos dar a oração reduzida adnominal. Qual aluno? A olhar. Então, o fiscal surpreendeu o aluno a olhar a prova do vizinho. O que olhava, posso dizer, ou quando olhava. Mas a verdade é que é um determinante em forma que seria adnome, se adnome então não é quando, né? Que olhava na hora de converter. Mas se alguém quiser achar que é quando olhava a prova do vizinho, seria adverbial. Mas ali não seria adnome, apontaria para cá. Surpreendeu quando olhava. Mas aqui a intenção é determinar o nome, é tornar essa oração reduzida a um adnome. E reduzido de infinitivo, porque temos o verboide no infinitivo. Tá? As provas revisadas por mim, um particípio, tá? Reduzido de particípio, adnome, porque determina o nome. Quais provas? Aquelas revisadas por mim. Não continham muitos erros. Tá? A oração desenvolvida, agora aquela que começa com relativo, ó, que significa os artigos, os quais divulgamos, surtindo defeitos. Esse que é relativo, porque vem depois de um nome, começa uma oração adnominal, né? E é desenvolvida, porque afinal começa com o nome relativo e tem verbo conjugado. Aqui está o jovem, em cuja capacidade devemos confiar. Recordem-se que este aqui é adnome relativo, tá? Mas inicia a oração adnominal, oração adjetiva, determina o nome anterior. Só que acompanha o nome, tanto assim que faz até concordância, cuja capacidade, feminino singular, feminino singular. Júlio comprou o disco que contém essa música. Qual disco? Aquele que contém essa música, o disco o qual contém essa música.
um ad nome, começa com oração adjetiva, ad nome em forma de oração desenvolvida, começa com um pronome relativo, tá? Revisão, de novo, você pode determinar o nome por meio de uma oração desenvolvida, oração ad nominal, um grupo nominal, uma palavra, todas elas sendo ad nomes. Tá. E passando o período de composto para simples, ou vice-versa. Vamos ver aqui, em A e B temos períodos compostos, aqui A e B. Temos dois verbos, né? Pode ter verbo e verboide. Uma oração desenvolvida ad nominal, tá? Mas vamos ver nos exemplos, é melhor. Vamos ver os exemplos. Vamos lá. Aqui, como determinar um nome, conversando do período composto para simples. Esse aqui é um período composto. Tinha, resiste, dois verbos, então temos duas orações e isso dá o período composto. Este aqui, vontade que resiste como verbo. Oração desenvolvida. Claro, começa com pronome relativo e tem um verbo conjugado. E é ad nominal, é uma oração, é um ad nome em forma de oração desenvolvida. Oração subordinada adjetiva, né? Pela gramática tradicional. Determina um nome. Ele realmente tinha uma vontade. Vamos tipificar que resiste como ferro. Ele realmente tinha uma vontade imitando a resistência do ferro. Oração reduzida, de gerúndio, está aqui o gerúndio. É reduzida, temos um verboide. Ele realmente tinha uma vontade de ferro resistente, já é grupo nominal. Não temos mais verbo nem verboide, então é grupo nominal, núcleo ferro. Ele realmente tinha uma vontade férrea. Numa palavra só dissemos tudo isto, né, em forma de palavra. Esse ad nome tem forma de palavra. Em A, B temos períodos compostos, claro, é só olhar. Em C, D temos períodos simples, porque só aparece uma vez, só um verbo, só este. Tá? Aqui aparece tinha e um verboide. Tinha verbo e aqui um verbo conjugado, dois verbos, porque é oração desenvolvida. Tá? Muito bem. Período composto, ainda mais exemplo, né? Período composto. É o que acontece nos países que ficam no Oriente. Quais países? Aqueles que ficam no Oriente. Oração ad nominal, oração adjetiva, começa com pronome relativo, tem um verbo conjugado. Oração desenvolvida. Tá? É o que acontece nos períodos situados no Oriente. Oração reduzida de particípio. Situados é particípio, é um verboide. Oração reduzida. É o que acontece nos países do Oriente. Olha, grupo nominal, temos aqui, não é pura essa preposição, temos um ad nome junto, aglutinado à preposição de. É o que acontece nos países orientais, numa palavra só, um ad nome em forma de palavra. E aqui, claro, períodos compostos e aqui períodos simples, porque aparece só um verbo e, portanto, uma oração. A mesma coisa, apresentam-me agora alegações que não têm fundamento, desprovidas de fundamento, sem um fundamento, infundadas. Forma de oração desenvolvida, esse ad nome em forma de oração reduzida, ad nome em forma de grupo nominal, em forma de palavra. Períodos compostos e aqui períodos simples, porque só aparece um verbo. Aqui a oração ad nominal fica no meio, A viagem foi muito agradável. Vou cortar essa oração em dois pedaços e encaixar uma oração no meio. É uma oração ad nominal. Por que foi colocada no meio? Porque ela precisa determinar se viagem. E viagem está no começo desta primeira oração, né? Muito bem, oração desenvolvida, oração reduzida. A viagem feita por mar, feita é particípio, né? É verboide. A viagem pelo mar já é um grupo nominal, é grupo nominal. E a viagem marítima, numa palavra só, dizendo a mesma coisa, período composto, período simples, porque só temos um verbo. Lá em cima, dois verbos e aqui um verbo. A ordem que emanou da igreja será acatada. A ordem emanada da igreja será. E a ordem da igreja será acatada. A ordem eclesiástica será acatada. Aqui a mesma explicação que foi dada para o grupo anterior.
De simples para composto. Agora vamos inverter. Palavra, grupo nominal, oração reduzida, oração desenvolvida. Não precisa nem ficar explicando, porque a seta já diz, aqui diz a forma, a seta já diz que é um determinante. Esta seta, ela saiu errada, devia partir daqui e cair no acidente, como esta aqui, mas ela correu, o que vou fazer, né? É grupo nominal, tá? Ela deve apontar para acidente. Morreu num acidente, que acidente? Com um avião velho, ocorrido com um avião velho, num acidente que ocorreu com um avião, oração desenvolvida, oração reduzida, e aqui grupo nominal e palavra. Aqui a mesma explicação. Finalmente apareceu um homem corajoso, de grande coragem, tendo muita coragem, que tem muita coragem. Estão vendo que falar ou escrever é determinar nomes ou verbos com determinantes, com termos em forma de palavra, grupo nominal, oração reduzida, oração desenvolvida. É isso que fazemos sempre. É claro que num texto meio grande fica misturado, mas vocês têm que ter a capacidade de sentir. Se sublinharem um termo, né, que é esse termo? Dê a sua função sintática, o seu código numérico, ou façam com que dele parta uma seta e que vá para o seu determinado. Tudo isso vocês devem ser capazes de fazer. Aqui a mesma coisa, os 2 passeios campestres, os passeios ao campo, realizados ao campo, que realizamos no campo, tá? Realizado no campo, tá? Então, nós temos aqui todos os determinantes de passeio, ou passeios, que é o nome, isso aqui é ad nome, apontando para o nome, termo acessório, porque eu podia deixar fora. Os 2 passeios foram proveitosos. Pronto. Isto aqui, esse ad nome, termo acessório, eu poderia ter deixado fora. Mas o emissor quis especificar. Aqui com 2, ó, eu prefiro o perfume francês ao americano. Perfume francês ao significa aquele perfume americano. Esse o aqui determinado por americano. O verbo preferir rege 2 complementos, objeto direto, o perfume, e ao objeto indireto. Mas forma de palavra, esses 2 complementos. Grupo nominal e grupo nominal, ao dos Estados Unidos, a mesma coisa lá de cima, né? Aqui, eu prefiro o perfume fabricado na França ao fabricado nos Estados Unidos, tá? Aqui determina esse o, que é pronome, que representa o nome, e aqui representa o próprio, aqui temos o próprio nome. Isso aqui determina o nome, e esse aqui determina um pronome que substitui o nome. Eu prefiro o perfume que a França fabrica ao que, significa aquele que os Estados Unidos fabricam. Então, determinando o nome, a oração adnominal desenvolvida, e oração adnominal desenvolvida determinando este pronome que representa o nome, perfume, tá? E aqui as inovações universitárias, as inovações da universidade, a serem realizadas pela universidade. Aqui temos o verboide, conjugado, mas é verboide, infinitivo pessoal. Recordem-se, temos 2 infinitivos, o impessoal, que não tem conjugação, e o pessoal, que é conjugado, né? Oração reduzida aqui, determinando o nome, oração adnominal, e aqui oração adnominal também oração desenvolvida, que começa com pronome relativo e tem o verbo conjugado. Oração adnominal. Oração adnominal nada mais é do que um adnome numa estrutura verbalizada. Oração, tem que ter verbo para ser oração. É um determinante oracional acessório ocupando a posição 5. É oração adjetiva, oração adnominal ocupa a posição 5, determina o nome de forma acessória, não regida. Tal oração somente é possível após o nome ou pronome. Vimos aí apontando para um pronome antes também, né? Ser desenvolvido introduz-se obrigatoriamente para o pronome relativo. Pronome ou adnome, cujo é adnome, né? Enfim, é a tradicional oração adjetiva. Oração adnominal, oração adjetiva, aqui um adjetivo só, oração adjetiva, aqui um adjetivo só. Todos eles, isso aqui é 5, 5, 5, 5 e 5. Adnome leva o número 5. Aqui, oração desenvolvida, começa com o pronome relativo. Aqui, o lugar onde o general nasceu. Aqui também é
É um pronome relativo, esse onde. Visitamos o lugar onde o general Osório nasceu. Mas não é lugar. Sim, funciona como um advérbio de lugar, mas é um pronome relativo. O pronome relativo é bivalente. Ele tem duas funções. Inicia uma oração adnominal e ocupa o lugar de um termo. E tem o código numérico. Ele tem o código 4, mas é um pronome relativo sendo advérbio. Derrubaram a árvore sob cuja sombra Rui poetava. Olha, adnome relativo, mas inicia a oração adnominal, oração adjetiva, adnome. Aqui está o pintor do qual tanto falaste. Falar do pintor, pronome relativo, Falar de alguém, do qual, falaste do pintor. Eis mais um ocupante da posição 5. Posição 5 é aposto, nome ad nome, Nome ad nome. Se vai ver bem o que é aposto, vocês vão ver no exemplo. É um nome colocado depois do nome, um determinando o outro, e sem ligação através da preposição, sem ser introdutor, sem ter o introdutor. Eis mais um ocupante da posição 5 da fórmula da oração. Esse é nome ad nome, o tradicional aposto, Nome ad nome, tradicionalmente chamado de aposto, é um determinante pós-nominal e acessório, porque posso deixar fora, acessório do nome ou do pronome. Tem finalidade explicativa, enumerativa, cognominativa. Normalmente possui forma de grupo nominal. Há os, todavia, nas 4 formas também. O aposto, nome ad nome, explicativo, é um determinante a preposicionado, isolado por pausa, isto é, por vírgula. A preposicionado significa sem preposição. Padre Venâncio, vigário da paróquia, não o apoiou. Quem é esse Padre Venâncio? É o vigário da paróquia. Determinamos o Padre Venâncio, termo acessório, ad nome. Seria ad nome, porque aqui temos um nome e aqui outro nome. Nome e aqui outro nome. Ad nome, nome colocado depois do nome. Venâncio, nome, vigário, nome também, núcleo. Cumprimentamos Ademir, o atleta do Palmeiras. Esse atleta, quem é esse? É atleta. Atleta de quem? Do Palmeiras, mas isso aqui é um grupo nominal. Nome, outro nome, mas ad nome, encostado no outro nome para determiná-lo. Termo acessório, porque poderia deixar fora, se fossem conhecidos de todos. Cumprimentamos a Ademir. Pronto. Visitamos Roma. Que Roma? A cidade eterna. Então, é um aposto explicativo. Se isola por vírgula. Enumerativo é o determinante normalmente composto que cita, discrimina os componentes do determinado fundamental. Solicitou 2 coisas, um microfone e um disco. Olha as 2 coisas. Quais são? Aí depois de 2 pontos. Um microfone, nome e aqui nome, mas ad nome colocado junto do nome para determinar. Estiveram presentes 3 cantores. Roberto, Aguinaldo e Vando. Observem, cita, determina, especifica quais cantores. Nomes ad nomes, determinando este nome aqui. Solicitou-lhe um favor. Olhe uma oração desenvolvida aqui. Que lhe mandassem um dicionário. Só que isso aqui não é relativo. Ele é uma conjunção integrante, porque significa isto. Solicitou-lhe um favor. Isto aqui, conjunção integrante. A oração apositiva, a oração que funciona como ad nome, que vem depois de 2 pontos, ela começa por conjunção integrante e não por pronome relativo. Nome ad nome, cognominativo, é o determinante que menciona e identifica o nome fundamental de obras ou entidades. Normalmente não é preposicionado, nem isolado por pausa. O Colégio Rui Barbosa teve seus dias áureos. O colégio teve seus dias áureos. Vamos determinar? Sim, o Rui Barbosa. A obra está escrita num estilo moderníssimo. Que obra? Macunaíma. O Hospital Nossa Senhora das Graças tem capacidade limitada. O hospital tem capacidade limitada. Qual hospital? Nossa Senhora das Graças, tá? Então, são realmente nomes ad nome, nome colocado depois de um nome, nome colocado depois de um nome, nome colocado depois de um nome. O núcleo é nome.
Existem ainda casos em que pode haver vacilação entre os dois nomes contíguos, a gente não sabe qual é o aposto, qual é. Então, a sintaxe de colocação vai nos ajudar e pronto, vamos ver os exemplos aqui para ver se aparece. Aqui, o professor Luiz está em aula. Luiz está em aula ou o professor Luiz? Bom, aqui vamos tomar como o professor está na aula, mas qual professor? O Luiz. Luiz, professor, foi viajar. O Luiz, professor, se aparecer a frase Luiz, professor, foi viajar. Esse Luiz aqui, que é professor, ele é determinante. Aqui ele é determinado, aqui é determinante. Qual Luiz? O professor. Professor é determinante, aposto aqui. Qual professor? Luiz. Luiz é determinante e aposto. E aposto. Né? Qual Luiz? Tá? Professor é determinante e aposto. Bom, está escrito aí, vocês entendem perfeitamente. Não é normal, mas frequente colocar seu aposto antes do seu fundamental. Pai do menino Alvício nada disse a respeito da atitude. E aqui a gente sente que esse pai do menino é para determinar o Alvício. Alvício nada disse, né? Sendo o pai do menino, Alvício nada disse. Então isso aqui é aposto, determina Alvício. Seria nome ad nome, ó. Nome e pai ad nome. É um nome colocado junto de outro nome para explicar. Um nome explica o outro. Esse tudo e nada. Usa-se muito essa anteposição do aposto quando o fundamental é um dos pronomes Bom, usa-se muito essa anteposição do aposto quando o fundamental é um dos pronomes indefinidos. Tudo, nada, ninguém. Esse deslocamento tem provocado confusão entre os gramáticos que passaram a inverter os papéis. Consideram os determinantes especificativos, tudo, nada, ninguém, como sujeito. E os pronomes como aposto e atrai a concordância. Bom, essa teoria não encontra apoio na lógica dos determinantes determinados nem na concordância. Minha gente, este ponto aqui mereceu cópia de um grande gramático desse país, copiou do SES, porque viu que tínhamos razão. Antes ele dizia que este tudo, nada, ninguém era aposto. E nós os levamos, através dos sintagramas, a pensar, a examinar melhor, e eles agora passaram a considerar isto aqui como sujeito, tá? E o aposto aquilo que explica. Vamos ver se aparecem os exemplos. Tá aqui, ó. Se o verbo concorda com os pronomes tudo, nada, ninguém, é porque estes exercem a função de sujeito. Ó, livros, documentos, relíquias, tudo foi impiedosamente queimado. Eles consideravam isto aqui sujeito e isso aqui aposto. Então o verbo estaria concordando com o aposto, com um termo acessório. Era o maior absurdo que tem, né? Seria o maior absurdo. Flores, cartões, festas, nada o consolava. Nada. Nada é sujeito. Isso aqui que explica esse nada, que especifica o nada. Então, eles diziam que aqui existe uma inconcordância com o sujeito, porque consideravam isso aqui sujeito composto. E sujeito composto leva o verbo ao plural. E nós dissemos, espera lá, a concordância é identificador sintático, diz quem é o determinante e determinado, faz a ligação. Então aqui temos sujeito e o verbo, e temos concordância perfeita. Nada de considerar isso aqui sujeito e isto aqui aposto. Isso aqui é sujeito, isto aqui é sujeito, isto aqui é sujeito, isso aqui é sujeito. Raul, Léo, Raul, Maria, ninguém realizou. Ninguém. Seria nem Léo, nem Raul, nem Maria. Né? Então, ali existe. Então, as palavras subjetivas, aqui ele explica depois aquilo que já expliquei, o mesmo acontece com ninguém. Isso aqui vocês podem ler com calma. Minha gente, o aposto, o nome a nome, tem também a quadrimorfia, as quatro formas. Vamos ver se percebemos assim as quatro formas do ad nome, do aposto. O determinante 5, nome ad nome, ou simplesmente aposto, pode apresentar-se numa das quatro formas: palavra, grupo nominal, oração reduzida, oração desenvolvida. O aposto também, quatro formas? Sim. Bom, o membro-chefe deve ser o exemplo da equipe. Olha, membro-chefe. O membro deve ser exemplo.
mas o membro-chefe determina qual membro. Então, é um nome que vem depois do outro nome para determiná-lo, determinante acessório. Dom Manuel teve um reinado feliz. Quem é esse Dom Manuel? Apóstolo determina, é rei. Dom Manuel, rei. Claro que aqui temos um determinante, rei de quem? Né? De que nação? Então, nome Manuel vai ter um adnome que determina. O vendedor sempre impôs uma condição, 2 pontos, pagar à vista. Olha o verboide aqui, uma oração reduzida sendo aposto. Qual condição? Pagar à vista. Oração reduzida, aposto, o nome adnome, quer dizer, ocupante da posição nominal. Vejam bem, aposto é um lugar, é uma cadeira feita para o nome ocupar. A oração que ocupa esse lugar vai ser oração nominal ou oração substantiva para a gramática tradicional, porque ocupa o lugar de um substantivo, né? Pode haver substantivo rei, substantivo chefe, ou nome, né? Mas nós preferimos nome. E oração nominal representa um nome. Bom, esqueceu-se de um pormenor, 2 pontos, que o negócio exige muito dinheiro. Olhe, nome a nome, né? Isso aqui ocupa, pode ser substituído por isto. Esqueceu-se de um pormenor, isto, disto aqui, ó, isto. Então, aqui temos uma oração desenvolvida sendo aposto. Pronto. Complemento nominal agora. Outros 5, complemento nominal. Você já tem noção, não vou ficar lendo esse texto. Se há verbos que são incompletos, querem um complemento, há nomes também que querem complemento. E esse complemento vai ser complemento nominal. Lá, complemento verbal porque completa o verbo. Aqui, complemento nominal. O complemento nominal sempre vai ter preposição, não é como no verbo. Se é objeto direto, não tem preposição. Se é objeto indireto, tem preposição. No complemento nominal, sempre temos a preposição. Está aqui, ó. A lembrança dela, cuidado que não é lembrar, lembrança dela. Olha a preposição de, complemento nominal. Tiveste medo da prova de inglês, grupo nominal sendo complemento nominal. O núcleo é a prova, né? Gustavo, guardo, forte aversão a jogos. Grupo nominal sendo complemento nominal. Esse sintagrama significa eu sou complemento, eu sou complemento, eu sou complemento, sou determinante desse determinado. Como isso aqui é um nome, sou complemento nominal. A ida à Europa não é advérbio de lugar aqui, porque ida aqui é um nome, sua ida é um nome. Então, complemento nominal. Aliás, quase sempre o complemento nominal ele completa um nome que é cognato de um verbo, que nasceu de um verbo. A ida aqui, por exemplo, nasceu do verbo ir, né? Bom, complemento nominal em forma de grupo nominal. Meu sonho com você foi maravilhoso. Com você em forma de palavra, por quê? Que preposição pura. Você aqui é pronome no lugar de um nome, mas grupo nominal. O prazer de ler livros, uma oração reduzida. O prazer de ler, o prazer disto aqui, ó, né? Então é um nome isto aqui, mas forma de oração reduzida de infinitivo, é um verboide que temos aqui. E a oração reduzida não pode ter conjunção, mas preposição pode ter. A lembrança de que estava sem dinheiro o preocupava, né? A lembrança disto, cuidado que isso aqui não é pronome relativo, não é a lembrança do qual estava sem dinheiro. A lembrança de que estava sem dinheiro o preocupava, né? Oração desenvolvida, complemento nominal em forma de oração desenvolvida, em forma de oração reduzida, em forma de palavra, em forma de grupo nominal, em forma de grupo nominal, em forma de grupo nominal, em forma de palavra. Tá, isso tudo vocês já reconhecem. Complemento nominal. São nomes que regem, que pedem um complemento. É aquilo que nós vimos antes. Lembrança, regeu um complemento nominal com de, medo, regeu um complemento nominal com de, e aqui a aversão exigiu um complemento nominal com a e com, né? Sonhar com. Mas o substantivo abstrato cognatos de verbos transitivos normalmente exigem complementos nominais, isto é, determinante necessário. São substantivos, os nomes que derivam de verbos. Cognatos significa que nasceram, né, de verbos. Cognatos que nasceram, né,
cognatos de verbos, que nasceram de verbos. Amamos a pátria. Tá. Complemento verbal sem preposição. O amor à pátria, complemento nominal com preposição. Ó, complemento nominal, complemento verbal. Se o verbo exigir um complemento a preposicionado e outro preposicionado, o nome cognato pode reger 2 ou 3 complementos. Veja, vamos ver assim mais complementos de um. Ó, aos acionistas remetemos os lucros por via bancária. Observem bem aqui, remeter os lucros, objeto direto, complemento verbal sem preposição, ao complemento verbal aqui com preposição, tanto assim que está aqui a preposição, mas é complemento verbal. Podíamos ter colocado um P aqui, mas não houve interesse. Então, objeto indireto, objeto direto, por via é o meio, advérbio de meio, que aqui não é o caso, é complemento nominal que nós queremos focalizar, mas para mostrar que quase sempre derivam, são parentes do verbo, está aqui. Os lucros serão remetidos aos acionistas pelo nosso gerente. Ó, muito bem. Remetidos, complemento verbal, remetido porque é verbo composto, sujeito, tá? Verbo passivo, é claro. Agora observem aqui. Olha aqui que barbaridade. A remessa dos lucros aos acionistas pelo nosso gerente acontecerá amanhã. Tudo é complemento de remessa. E observem que isso aqui é nome. A remessa tem até nome, tem um complemento nominal. Isso aqui é outro complemento nominal, outro complemento nominal. 3 complementos nominais desta palavra. A remessa dos lucros aos acionistas pelo gerente acontecerá amanhã. Complemento nominal, complemento nominal, complemento nominal. Em forma de grupo nominal, em forma de grupo nominal, forma de grupo nominal. Todos preposicionados. Introduzido por preposição, introduzido por preposição e introduzido pela preposição por, que aqui buscou o radical latino per, né? E deu pelo. Emprestou contratualmente o auditório à associação. O empréstimo do auditório, complemento nominal. Aqui é complemento verbal, complemento verbal. E aqui passou a ser complemento nominal, porque completou o nome. O emprestar, verbo, aqui passou para nome, complemento nominal, complemento nominal. Aqui verbo, complemento verbal, complemento verbal. Esse símbolo, esse sintagrama, fala de complemento. Eu sou o determinante integrante. Eu sou o complemento desta palavra. Como ele é verbo, eu sou o complemento verbal. Aqui, eu sou o complemento desta palavra. Como este é o nome, eu sou um complemento nominal. Tá? A seta simples e compacta, porque temos complemento e não adjunto, e não termo acessório. Aqui temos mais exemplos. O complemento nominal constitui-se de palavra, grupo nominal, oração reduzida, tá? É a quadrimorfia para o complemento nominal. O esquecimento de compromissos provocou palavra, preposição pura não conta. O esquecimento de diversos compromissos importantes, grupo nominal. Compromissos é o núcleo, né? Tá? É grupo nominal. O esquecimento de fechar as portas da fábrica provocou sua demissão. Olha, complemento deste nome em forma de oração reduzida de infinitivo verboide. O esquecimento de que devia fechar a porta provocou sua demissão. Aqui é uma oração nominal, oração substantiva, completiva nominal, completa o nome. O esquecimento disto, então conjunção integrante, não é pronome relativo, mas torna esta oração um determinante. E, por sinal, complemento disto. Agora, esses determinantes 4 linhas, 5 linhas. Já foi explicado isso, por isso que eu vou atropelar um pouco. Já em aulas anteriores já expliquei, tá? Então, na língua portuguesa, determinantes, aqui ó, determinantes. Agiu contrariamente, advérbio aqui advérbio de oposição. Isso aqui completa um advérbio. Advérbio é 4 e aquilo que completa o advérbio é 4 linhas. Então, complemento adverbial. Nomenclatura exata seria dizer complemento adverbial. Completa um advérbio. Isso aqui é advérbio, complemento adverbial. Penso diversamente de Vossa Senhoria. Aqui é um advérbio, penso de oposição. Diversamente de você, completa um advérbio, 4 linhas, 4 linhas, 4 linhas.
resido perto, advérbio de lugar. Perto de tua casa, complemento de perto. Então, complemento adverbial. Advérbio porque aponta para o verbo, termo acessório, é 4. E complemento adverbial porque completa um advérbio. Então, complemento adverbial. E agora, complemento anominal. Vai completar um adnome. É o 5 linhas. Lutador receoso de derrota não participará. Então, 5. E esse completa um 5. Que rege, esse receoso de, rege um complemento. E está aqui o complemento disto aqui que é adnome. É complemento adnominal. Ó. Vamos ver aqui, determinante. É um complemento adnominal. Completa um adnome. O monstro insensível às súplicas populares foi excluído. Insensível a alguma coisa. Insensível é adnome. Monstro insensível, acompanha o nome. Complemento deste adnome. Então é um complemento adnominal. Começa com preposição. Era um sócio fiel às cláusulas. Isso aqui é adnome, fiel. Sócio fiel. Adnome é 5. Todo determinante do nome é 5. Tá? Fiel às cláusulas do clube. Esse fiel precisa dizer quem, rege, fiel a que. Começa com preposição a. É 5 linhas porque completam 5. Tá? Estou cansando vocês? Estou cansando? Mais um pouco, mais um pouco. Adjunto adverbial, determinante. Bom, é isso aqui. Teu professor mora perto, mais perto. Isso aqui é advérbio de lugar. Isso aqui é intensificador de advérbio. Ela cantou forte. Advérbio, esse forte, pensam que é adjetivo. Aquele que fazem a decoreba, acham que forte é adjetivo, vão se enganar. Né? Forte, aqui é advérbio. A sintaxe é o melhor critério para classificar as palavras, para dar a classificação morfológica das palavras, né? A sintaxe é o método mais seguro. Logo, logo, todos os gramáticos vão ver isso e vão ensinar assim. Bom, ele cantou forte, muito forte, intensificador de advérbio, aqui tão longe. Joel estuda tão longe quanto você. Esse tão, intensificador de advérbio, porque isso aqui é advérbio porque aponta para o verbo. Isso aqui é intensificador de advérbio, determina este advérbio porque realmente está determinando este advérbio. Então é 4 linhas, aqui 4 linhas, 4 linhas, 4 linhas. Então adjunto adverbial, que vem junto de um advérbio. Tá? Adjunto adnominal é o determinante acessório do adnominato, normalmente se constitui do determinante de intensidade, né? Que chamamos de intensificador de adnome. Agora começa a aparecer nas gramáticas por aí esse termo criado pelo SES, intensificador, né? Aqui, intensificador de adnome. De fato, ó, as pessoas felizes, muito felizes, intensificador desse adnome. Esse aqui é 5, esse aqui seria 5 linhas. 5 linhas, 5. Tá? O vento mais forte seria perigoso. O vento mais forte. Bom, vento forte, mais forte. Então, intensificador de 5, 5 linhas. Né? Então, primeiro veio 5 linhas, depois veio 5. O guri bem inteligente será convidado. Bem, observem bem aqui ele é intensificador. Né? O guri bem inteligente, tá? Adnome, intensificador de adnome. 5 linhas, 5. Então, isso vocês já entenderam. Adjunto adnominal, você vai explicar para vocês. Adjunto adnominal, verbo, nome, advérbio, adnome. Aqui já é. O Luiz falou baixinho, advérbio. E muito baixinho, esse aqui é intensificador de advérbio. Né? Aqui seria, falou baixinho, 4 linhas. O juiz muito baixinho, esse aqui é 5 linhas, não apita muito bem. Apitar bem, advérbio de modo, e muito bem, advérbio 4 e 4 linhas. Isso tudo vocês acho que devem entender. Para concluir, observe as posições 4 e 5 linhas na fórmula da oração, é só vocês observarem, como é nominal. Então está aqui, tá? Adnome, isso aqui 4, 5 linhas, pode aparecer adnominato. Então isso provoca, se tiver determinante,
vai provocar 4 linhas, 5 linhas. Vocês teriam que olhar com calma isso. Outros alvos de determinância, né? É que a regra é esta: em toda língua os determinantes ou caem em cima de um nome ou em cima de um verbo. Aqui no fim estamos dando aqueles casos raros em que a seta não cai em cima de nome nem de verbo, mas em cima de advérbio, em cima de adnomes também, mas só o intensificador faz isso, ou os complementos adnominais. Bom, determinantes intensificadores: falou bem, falou muito bem, moramos perto, moramos muito perto, tá? Isto, moramos muito perto, rapaz atento, entende, rapaz muito atento, entende. Bem é advérbio, ó, muito, intensificador de advérbio, ou adjunto adverbial, perto também. Está tudo explicado aí, não tem problema, tá? Determinantes integrantes, complementos adverbiais ou de adnomes, quando tem o traço compacto, moro perto do mar, tá? Sobre isso aqui, muitos acham que esse é perto de preposição, não tem problema, mas vai sempre conotar lugar. O fiscal atento é este, o fiscal atento a tudo é este. Este aqui é complemento adnominal, tá? Não tem problema. Aqui, complemento adnominal. Está tudo explicado, tudo explicado. Nomenclatura justa. A nomenclatura justa é aquela que se prende ao verbo, né? Adnome, advérbio, complemento nominal, complemento verbal, intensificador de advérbio. Tudo isso vocês têm ali escrito, tá? Agora, período. Período nós vamos fazer um outro DVD sobre a classificação do período, né? As orações em si, isoladas, nós vamos ver outro dia. É o período simples, período composto, né? Dá mais um DVDzinho. Até a próxima oportunidade, minha gente.